Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Binava e hoje eu vou falar sobre a segunda parte dos meus sinais de autismo na minha infância. Então, se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link na descrição para você ver ele também. Seletividade alimentar. Seletividade alimentar é algo que é bem comum entre as crianças no espectro, entre pessoas no espectro. Eu acho que agora eu tô bem melhor, mas quando eu era criança era bem difícil pra eu comer. Principalmente, eu percebi assim que eu não sabia o que que era que eu não gostava. Então, se eu sentia num alimento aquele gosto, eu já não gostava. Então, por exemplo, coisas que eu odiava quando era criança, eu fiquei sabendo que eu não gostava daquilo, tipo, na minha adolescência. Vinagre. Gente, qualquer coisa que tivesse cheiro de vinagre, eu não conseguia comer. Até hoje, o único vinagre que eu consigo comer é o vinagre de maçã e ele tem que ser muito pouco, assim. Eu não posso sentir aquele cheiro de vinagre. Então, na minha infância eu não comia salada, porque meus pais colocavam vinagre na salada e eu achava que era a salada que eu não gostava. Depois na adolescência que eu comecei a fazer regime, que eu passei um tempo que eu precisava comer salada e eu comecei a me preparar a minha própria salada, aí eu descobri que não era a salada que eu não gostava, era o vinagre. E tanto que depois, no início da minha adolescência, meus pais pararam de temperar a salada para eu poder comer a salada também. Outras coisas que eu odiava era cebola e alho. Gente, se eu sentisse gosto de cebola e alho na comida, eu não comia. Então já tinha aquelas comidas que eu já sabia que tinha cebola e alho, então eu já não comia. Era muito difícil eu conseguir comer. Eu lembro que muitas partes assim da minha infância o que eu comia era arroz, batata frita e carne. E a carne eu comia obrigada também, porque eu não queria comer, mas a minha mãe fazia eu comer. Então, assim, tinha coisas que eu não consigo comer até hoje. Coentro, as folhas do coentro, porque eu descobri que a semente eu adoro. As folhas do coentro, salsão, também se eu sentir o cheiro, o gosto, eu já não consigo comer. Agora, quando eu era criança, eu não lembro muito mais o que que era. Eu sei que eu era muito difícil para eu comer, eu era, assim, muito magrinha quando era criança. E a cebola foi algo que eu comecei a gostar por volta dos 30. E alho até hoje eu tenho muita dificuldade. Se deixarem aquele meinho do alho, eu já não consigo comer. Se tirar aquele meinho e refogar bem, eu já consigo comer. Então, assim, se tiver gosto forte de alho, pra mim também é muito difícil comer, assim. Mas eu acho que o que mais me influenciou na minha infância era esses três, assim, que eu lembro. Outra coisa que é bem comum com crianças neurodivergentes, que é comer coisas que não são comidas. Isso se chama síndrome de Pica. É um distúrbio alimentar onde a criança ou tem pessoas adultas que fazem isso também, comem coisas que não é alimento em si. Por exemplo, quando eu era criança, como eu falei no vídeo anterior, eu comia as pontas dos lápis e a bundinha do lápis. Então eu comia o grafite e a madeira. E eu comia de lápis de cor também. Outra coisa que eu lembro que eu comia era terra. Isso geralmente dizem que o comer terra tem a ver com baixos níveis de ferro, e o baixo nível de ferro é uma coisa que eu sempre tive. E então eu comia terra, eu comia fósforo. Sabe quando você queima o fósforo, que fica aquele fósforo? Não sei, eu gostava do cheiro do fósforo e eu comia o fósforo. Que mais que eu comia? Papel. Cabelo, eu ficava chupando o cabelo e mastigando o cabelo.
A camiseta também, várias vezes eu puxava a camiseta assim, eu ficava chupando e mastigando a camiseta. Roer unha também se enquadra nisso. E tem mais coisas também, gente. Esses que eu dei exemplo foram os meus, mas tem várias outras coisas. E outra coisa que é bem comum no espectro autista é ter algum problema gastrointestinal. E eu desenvolvi gastrite nervosa quando eu tinha 15 anos de idade por causa da fobia social. Mas desde criança eu sempre tive muita intolerância alimentar, alergias alimentares. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, meu pai me levou para Curitiba pra gente fazer exames. Na verdade, eu não lembro muito desses exames e o que aconteceu, ele me falou depois. E eu saí de lá com 25 alergias alimentares. Então, quando eu era criança, eu tinha alergia a tomate, eu tinha alergia a abacaxi. E até hoje, abacaxi, eu não posso descascar abacaxi, senão eu fico com a minha mão queimando. E eu posso comer, assim, 2 fatias no máximo durante alguns dias, assim, senão minha boca enche de afta, a minha língua e meu céu da boca parece que fica em carne viva, assim. E eu sei com várias outras alergias alimentares de lá. Não tem ainda, eu tava pesquisando sobre isso. Dizem que as crianças no espectro autismo têm 2 vezes mais chances de desenvolver intolerância alimentar do que crianças que não estão no espectro. Mas não tem uma correlação entre os dois, não é alguma coisa assim que diz que quem tem alergia alimentar tá no espectro. Não é isso, mas tem maior chance de desenvolver. Até hoje, as alergias, as intolerâncias eu percebo que elas vão mudando, né? Mas até hoje eu tenho muita intolerância alimentar, eu tenho muitas dificuldades gástricas, assim. E uma outra questão que eu falei no vídeo onde eu falei sobre o que me levou a buscar o diagnóstico, é sobre o mutismo seletivo. Isso é algo que eu fiquei sabendo que eu tinha depois que eu tive o diagnóstico, porque eu não sabia o que era, né? Que eu comecei a pesquisar sobre autismo. Então, muitas questões sociais eu não conseguia falar. Então, homens mais velhos. Geralmente, quando tinha homens mais velhos, assim, eu não falava. Eu tinha... Não sei, eu ficava com medo e minha voz não saía. Eles podiam tentar falar comigo e eu não falava, e daí meu pai falava que eu era tímida e era isso. Mas é algo que não era só nessas questões também. Eu percebo que eu tenho isso quando eu tenho crise de choro. Que é eu choro pela crise, não um choro normal por tristeza e tal. É tipo, geralmente quando vai acontecendo muitas coisas onde eu me sinto sobrecarregada que eu começo a ter crise de choro. E daí quando eu tenho essas crises de choro eu também não consigo falar. Não adianta, tipo, eu posso fazer sim, eu posso fazer não, eu posso até apontar, mas eu não consigo abrir a boca para falar. Esse é um sintoma. Isso daí, ele não tá listado como sendo algo específico do autismo. Algumas pessoas dizem que se pode ter o mutismo seletivo sem ser autista, apesar de ter muitos escritos e pesquisas onde esses pesquisadores dizem que linkam ao autismo nível 1, síndrome de Asperger. Porque geralmente é algo que acontece em ambientes que a gente não se sente confortável. Então, a criança vai falar com a família, vai falar com os amigos mais próximos, mas talvez tenha uma pessoa que ela não se sinta confortável. Uma pessoa que ela não se sinta confortável para falar.
alguma situação social que não se sinta confortável para falar. E ela é um tipo de transtorno de ansiedade grave. E no autismo seletivo tem também. Eu tinha também, quando eu era criança, uma coisa que meus pais falavam que eu ficava emburrada, eu ficava burrenta. E o que acontecia? Eu lembro que quando eles brigavam comigo, geralmente eu entrava em crise, né? Eu ficava muito brava, eu chorava muito e eu não conseguia falar. Então, às vezes eu passava até uns 2 dias sem falar com meu pai, assim. E, tipo, não é porque eu não queria falar. Às vezes eu até queria falar com ele, mas eu não conseguia falar. E daí ele ficava falando, ai, a Janaína tá emburrada, tá aborrentinha, tá emburrada. E era isso, né? Aí eles me chamavam muito de burrentinha quando eu era criança, porque às vezes eu ficava tipo dias sem conseguir falar com eles. Mas eles achavam que eu tava brava e tava fazendo birra, né? Eles tipo, não achavam que eu também não achava, sei lá. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha comigo, eu não sabia o que era, né? E como era o meu jeito quieta de ser, passou muito despercebido isso, mas é algo que eu acho que é interessante de prestar atenção, assim, também. Eu acho que é isso. O vídeo ficou longo de novo, né? Desculpa, gente, mas eu listei, assim, todas as coisas que eu consegui lembrar que são sinais de autismo na infância, né? Que eu tive, assim. E como vocês podem ver, tipo, são coisas que são muito... São coisas, assim, que é muito fácil de passar. Que não sei, se a pessoa não estiver realmente atenta, ela não vai imaginar que a criança pode estar no espectro, assim. E é isso. Espero que esse vídeo possa ajudar outras meninas que estejam no espectro leve do autismo. Que não é leve, mas é um termo que é usado, né? Autismo nível 1. São coisas que é muito fácil de passar batido, mas é que acho que principalmente na adolescência, na época da faculdade, pode trazer muito prejuízo. Eu sei que eu tive muita dificuldade na minha adolescência e na minha faculdade, principalmente pelas questões de apresentar trabalho, de interação social. Eu ainda tive muita sorte, porque eu sempre tive uma ou duas amigas, assim, ou 3 amigas, assim, que eu estava com elas, assim, eu nunca fui uma criança que não tive amigas, eu sempre tive, mas eu sempre gostava de estar no máximo 2 amigas, assim, na adolescência eu até tinha mais, mas é aquela questão, tipo assim, eu consigo interagir bem até com 2 pessoas, depois eu já fico meio sem saber interagir direito, e eu acho que se eu tivesse recebido ajuda psicológica desde a minha infância, desde a minha adolescência, poderia ter me ajudado muito, principalmente para as questões profissionais, assim, que é algo que eu até hoje tenho dificuldade. É isso. E o próximo vídeo que eu vou lançar nessa série de autismo, e provavelmente vai ser um dos últimos, eu acho, não sei, são os sinais que eu tenho hoje enquanto adulta e como me afeta. Eu descobri depois do meu diagnóstico que tem muitos outros sinais de autismo em adultos que às vezes a gente acha que é só uma dificuldade, mas que pode ser explicado, né? E então o próximo vídeo vai ser sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Compartilha com aquelas pessoas que você acha que talvez seja interessante e importante. E se inscreva no canal para você ficar sabendo sobre o próximo vídeo. Até mais, tchau!